O holy God, you who are the God of truth and covenant, we ask now that you would stoop to us. Ó Santo Deus, o Senhor que é Deus do pacto e de santidade, de verdade, que o Senhor possa se aproximar de nós agora. And according to your promise, may the Spirit who inspired these words enlighten our understanding. E de acordo com as tuas promessas, que o Espírito que iluminou essas palavras, que inspirou essas palavras, possa nos iluminar agora. And grant that they be preached in the demonstration of his power. E conceda que a palavra seja pregada pela ministração do poder do Espírito. For Christ's sake. Em nome de Cristo. Amen. Amém. We began last night by focusing on the need for revival. Começamos ontem à noite nos focando na necessidade de avivamento. And we particularly looked at the need for personal revival. E olhamos particularmente para a necessidade do avivamento pessoal, which is what we need each day, que é o que nós precisamos a cada dia, to be quickened by the Spirit. De sermos vivificados pelo Espírito. So we plead with him to sanctify us. Então nós rogamos a ele para que nos santifique, to purify our hearts, para purificar os nossos corações, to give us holy affections. E que nos dê afeições santas. Now those things that we need individually every day. Porque são essas coisas que nós precisamos individualmente todos os dias. We need also corporately as the church of the Lord Jesus Christ. E também precisamos corporativamente como igreja do Senhor Jesus Cristo. And so we want to think this morning about the church's plea for revival. Então eu quero falar nessa manhã sobre o clamor da igreja por avivamento. How is revival produced? Como é que o avivamento é produzido? What brings revival? O que traz avivamento? Well, there's much confusion today. Há muita confusão hoje. People have confused revival with revivalism. Pessoas confundiram o avivamento com avivalismo. In my part of the United States, where I live, lá nos Estados Unidos, onde eu moro, you go to a particular town, você vai a uma cidade específica, and you'll see an advert for revival. E aí você vê uma propaganda para avivamento. And the church will say, Pastor John Smith is going to be here December 8th through 12th, and we're going to have revival. E aí aquele aviso diz: o pastor John Smith vai estar aqui de dia 8 de dezembro a dia 12 e nós teremos um avivamento. Now, that concept grew out of what happened after the second or during the Second Great Awakening. Esse conceito foi exatamente o que aconteceu durante o segundo grande reavivamento nos Estados Unidos. Men like Finney, homens como Charles Finney, observed what happened in true revival. Observaram o que aconteceu no avivamento verdadeiro. And they said, if we can simply replicate the consequences, we can produce the cause. E eles disseram então, se nós conseguirmos repetir o que foi feito ali, nós conseguiremos os mesmos resultados. And so the altar call and emotional manipulation developed in order to produce revival. Então eles desenvolveram o banco dos desesperados, o sistema de apelo, questões emocionais para atingir esses resultados. And the consequences in many places in the country where that happened was simply people were now hardened to the gospel. E uma consequência terrível que aconteceu por toda a nação é que pessoas estavam agora endurecidas para o evangelho. Revival is a work of divine sovereign grace. O avivamento é uma obra da soberania divina. A work of almighty power. A graça divina de Deus e seu poder maravilhoso. And for the church to be transformed, e para que a igreja seja transformada, for the culture to be impacted with the power of the gospel, para que a cultura seja impactada com o poder do evangelho, for the church to be reformed and brought out of her lethargy, para que a igreja seja restaurada e tirada da sua letargia, God must act on our behalf. Deus deve agir em nosso favor. Now, Psalm 102, agora o Salmo 102 teaches us how to seek revival. Nos ensina como buscar o avivamento. The psalm was written at the end of the period of exile.
O salmo foi escrito no fim do período do exílio. And the psalmist speaks here on behalf of the church, the scattered, the remnant. E o salmista está aqui falando em nome daqueles que estavam dispersos, o remanescente da igreja. And he's in great despair E está em grande desespero, because the church is scattered around the Persian and Babylonian empire. porque a igreja está dispersa pelo Império Persa e Babilônico. And he's longing for God to restore the church. E ele está desejando que o Senhor restaure a igreja. And so in verse 12, Então, no versículo 12, he turns from his despair ele sai do seu desespero to cry out to God. para clamar a Deus. And basically what he's crying for is revival, reformation of the church. E basicamente ele está clamando por avivamento, pela reforma da igreja. Notice as well as we read the psalm that there's a close connection between the revival of the Old Covenant church and the coming of the Savior. Percebam também, como nós lemos todo o Salmo, que existe uma relação íntima entre o avivamento da igreja e a vinda do Messias, a igreja no Antigo Testamento e a vinda do Messias. For the writer to the Hebrews teaches us that verses 25 through 27 are fulfilled in the Lord Jesus Christ. Pois o autor aos Hebreus nos ensina que os versículos 25 a 27 desse Salmo são cumpridos em Cristo. He's the church builder. Ele é o construtor, o edificador da igreja. And through his Spirit, by his word, he will revive and reform his church. E por meio da sua palavra, pelo seu Espírito, ele vai avivar a igreja. Now we probably agree that today, universally, the church of the Lord Jesus Christ languishes, as we saw last night. Nós provavelmente concordaremos que hoje em dia a igreja do Senhor Jesus Cristo está desfalecida. So what I want to show you is, O que eu quero- as the church languishes, O que eu quero mostrar para vocês então é, enquanto a igreja desfalece, she looks to Jehovah God to glorify himself in her revival. ela olha para Deus Jeová, buscando o seu avivamento. As the church languishes, she looks to Jehovah to glorify himself in her revival. Enquanto a igreja desfalece, ela olha para Jeová, para que ele seja glorificado por meio de seu avivamento. We'll look at the plea for revival, Nós olharemos a súplica por avivamento, the basis of our hope, a base da nossa esperança and the consequence of revival. e a consequência do avivamento. We begin with the plea. Começamos com a súplica. You notice that the psalmist is longing for God to do something. Percebam aqui que o salmista está desejoso que o Senhor faça algo. You will arise and have compassion on Zion, for it's time to be gracious to her, for the appointed time has come. What's that verse? 13. No versículo 13, levantar-se-á e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela, já é vinda a sua hora. As I said, the church is in great difficulty. Então eu disse, a igreja está em grande dificuldade aqui. Zion, which is the name of the city of David, is also the figure in the Old Testament for the Old Testament church. Sião, que é o nome da cidade de Davi, era também essa figura, essa imagem da igreja na antiga aliança. In Zion, the city of David has been destroyed. Sião, a cidade de Davi, foi destruída. The temple has been burned down. O templo foi destruído também. The walls of the city have been toppled. Os muros da cidade foram derrubados. And God's people are derelict. They live in exile. E o povo de Deus está em exílio, está espalhado. As the psalmist contemplates this, he sees that the church, he speaks for the church in great despair. O salmista, ao contemplar isso, ele fala em nome da igreja em grande desespero. He speaks of her stones in verse 14. Ele fala de suas pedras no versículo 14. And the dust, E o pó, the debris, the detritus. tudo aquilo que ficou remanescente da destruição. And he's overcome with great grief. E grande tristeza o acomete. Last night we read from Nehemiah chapter 1. Ontem à noite nós lemos de Neemias capítulo 1. And there we see the grief that Nehemiah had over the destruction of the walls of Jerusalem. E ali nós vemos a tristeza que acometeu Neemias pela destruição das muralhas de Jerusalém. Verses 1 to 3.
Versículos 1 a 3, Neemias 1, de 1 a 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. In Psalm 137, the church in exile is in mourning. No Salmo 137, a igreja no exílio está também sofrendo. Verses 1 to 3. Nos versículos 1 e 3 do Salmo 137, nós lemos: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Now it's in this mindset É exatamente nesse tipo de pensamento that the psalmist teaches us that the church is to plead with God. que o salmista nos ensina que a igreja deve suplicar a Deus. This great grief overwhelms him, Essa grande tristeza se apodera dele. and he knows as they plead with God that he will hear their prayer in verse 17. Mas ele sabe que quando suplicar a Deus, ele vai ouvir as suas preces. No versículo 17: atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. So the church will not be revived or reformed by the actions of men. Então vejam que a igreja não vai ser avivada ou reformada pelas ações do homem. It's only by the work of God. É apenas pela ação de Deus. Now I ask you this morning, do you have the same grief that the psalmist had over the disrepair and dysfunctionality of the church of the Lord Jesus Christ? Agora eu pergunto a você nessa manhã, você tem essa mesma tristeza quando você olha para a situação terrível em que a igreja se encontra? With the man-centered and worldly religion, Uma igreja centrada no homem e repleta de secularismo, or the liberalism that denies God and His Word, ou o próprio liberalismo que nega a Deus e a sua palavra, the universalism that assumes that all people are saved, o próprio universalismo que defende que todos serão salvos, or the health, wealth, and prosperity gospel message that's turned the Bible into a self-improvement book. ou essa mensagem da teologia da prosperidade falsa que transformou a Bíblia num livro de autoajuda. You see, Zion also refers to us. Vejam então que Sião também se refere a nós. The writer of the Hebrews teaches this in chapter 12. O autor aos Hebreus nos ensina isso lá no capítulo 12. He contrasts Mount Sinai with Zion Ele contrasta o Monte Sinai com Sião in terms of the New Testament, em relação ao Novo Testamento. and he writes in verse 22, "But you've come to Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem, myriads of angels." Mas ele escreve no versículo 22: mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, The general assembly and church of the firstborn, who Yeah, are when he- enrolled in heaven, and to God. e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, The judge of all, and to the spirits of righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood, which speaks better than the blood of Abel. o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. So you see the applicability of what the psalmist is feeling and praying, and what we should be feeling and praying. Então você vê aqui a aplicabilidade daquilo que o salmista está sentindo e pelo que ele está orando com aquilo que nós devemos sentir e pelo que devemos orar. How then should we pray? Como então devemos orar? Notice the boldness of the psalmist. Vejam aqui a intrepidez, a ousadia do salmista.
he speaks of what he knows is going to happen. Ele fala sobre aquilo que ele sabe que vai acontecer. You will arise and have compassion on Zion, for it's time to be gracious to her, for the appointed time has come. Deus vai se levantar e ter piedade de Sião, porque é tempo de se compadecer dela, já é vinda a sua hora. Now, why could the psalmist pray this boldly? Por que o salmista podia orar dessa maneira tão ousada? Because he had a promise from God. Porque ele tinha uma promessa do próprio Deus. Jeremiah 29:10. Jeremias 29:10. God promised that at the end of 70 years he would bring the people back into the land and the temple would be rebuilt. Deus prometeu que após 70 anos ele traria o povo de volta e o templo seria reedificado. Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Because God promised, and now it was at the end of the 70 years, the psalmist didn't just pack his suitcases, but he prayed boldly. Porque Deus havia prometido, e agora, ao final daqueles 70 anos, o salmista não simplesmente preparou as suas malas, mas ele orou ousadamente. He reminded God Ele, of his promise. ele lembrou a Deus a sua própria promessa. He reminded God that the church must be restored for the Messiah to come. Ele lembrou a Deus que a igreja precisava ser restaurada para a vinda do Messias. That's in part why this prophecy of Christ is at the end of this psalm. E é em parte por causa disso que essa profecia sobre Cristo está no final desse salmo. And the Savior who has come is the one who then and now is building his church. E o Salvador, agora já tendo vindo, é aquele que está edificando e reformando a sua igreja. And so we must learn to pray boldly. Então nós precisamos aprender a orar com ousadia. Have you ever considered how many of the petitions and prayers in the Bible are in the imperative? Você já percebeu quantas orações na Bíblia estão no imperativo? Every petition in the Lord's Prayer is a commandment. Todas as petições na oração do Senhor, do Pai Nosso, são comandos, são ordens. Here the psalmist tells God it's time to act. Aqui o salmista está dizendo para Deus: é hora de agir, Deus. And he could do that because God has revealed what he's going to do. E ele pode fazer isso porque Deus revelou o que ele mesmo faria. Now, has God revealed to us what he wants to do for his church? E será que Deus revelou a nós o que ele quer fazer com a sua igreja? Yes. Sim. Look at Isaiah 62. Veja Isaías 62. Here we see the relationship of prayer and revival. Aqui nós vemos a relação da oração com o avivamento. Verses 6 through 8. Isaías 62, de 6 a 8. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. We have a commandment. Nós temos um comando aqui, uma ordem. He tells us that we are like watchmen on the wall of a city. Nos é dito aqui que somos como aqueles que estão cuidando de uma cidade, como guardas. And will not keep silent. E não ficaremos calados. Will give God no rest. Não daremos descanso a Deus. Until he makes Jerusalem beautiful. Até que ele torne Jerusalém bela novamente. Praise in the earth. E que seja o louvor na terra. And why? E por quê? Because the Lord has sworn by his right hand and his strong arm. Porque o Senhor mesmo jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. To beautify his church. De embelezar a sua igreja. We are his bride. Nós somos a sua noiva.
He loves us. Ele nos ama. He wants to manifest His beauty and glory through us. Ele quer manifestar a beleza dele e a sua glória por meio de nós. And thus the key to revival is claim the promises, and we'll talk about two more of them today, the promises in the Bible for the church. E essa é a chave do avivamento, é clamar por essas promessas que Deus mesmo fez para a igreja. And we'll pray with every breath we have until we die that God will beautify the church. E nós devemos orar com toda a respiração que tivermos até o final, que Deus venha embelezar a sua igreja. And so we plead for revival. Então nós clamamos por avivamento And we do so with hope. e fazemos com esperança. Now, hope in the Bible isn't just an expectation. A esperança na Bíblia não é apenas uma expectativa, It's a confident trust. é uma confiança é uma esperança com confiança. And verses 12 and 13 show us the basis of our hope. Então os versículos 12 e 13 lá no Salmo 102 nos mostram a base dessa confiança. 12 and 13. Yeah. Just read again. Yes, please. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Notice first, Percebam em primeiro lugar, he claims the eternality, the unchangeableness of God. ele fala sobre a eternidade de Deus, a sua imutabilidade. Verse 12 is in contrast with verse 11. O versículo 12 está em contraste com o versículo 11. There the psalmist bemoans his own short-livedness. No versículo 11 ele está falando aqui da brevidade da sua própria vida. My days are like a lengthened shadow, and I wither away like grass. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. But you, O Lord, Porém tu, Senhor, abide forever. permaneces para sempre. He addresses God by that personal covenant name, Jehovah. Ele se dirige a Deus por esse nome pessoal do Senhor, Yahvé, He Jeová. who is self-existent and eternal. E sabendo que Ele é autoexistente e eterno. He refers to him as the covenant keeper. Ele se refere ao Senhor como esse fiel ao pacto, guardador do pacto. Your name is to all generations. O seu nome é de geração em geração. It's his memorial name. É a memória do teu nome. Again, referring back to Exodus 3, this is the name on the basis of which he promised to deliver his people. Se referindo lá a Êxodo 3, quando Deus se revela com esse nome de ser o Deus do pacto do seu povo que vai guardá-lo. The name by which God reveals himself to us. O nome pelo qual Deus se revela a nós. We read in Exodus 3 verse 15. Nós lemos lá em Êxodo 3, versículo 15. And God furthermore said to Moses, thus you shall say to the sons of Israel, Jehovah, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever. This is my memorial name to all generations. Êxodo 3,15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. And the eternal God is the God of the covenant. Então esse Deus eterno é o Deus da aliança. He has made these promises and sworn by himself to be our God and to have us as his people. Ele fez essas promessas e jurou por si mesmo que ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. So although our days are short in comparison to God's eternity, Então, apesar de nossos dias serem curtos comparado à eternidade de Deus, the memorial name tells us that he's a God to us and to our children and our children and our children. esse nome memorial de Deus nos promete, nos garante que ele é o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante. In verse 28, the children of your servants will continue, Vejam and their seed will be established before o you. versículo 28 do Salmo 102, os filhos dos teus servos habitarão seguros e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. So we have hope for the church Então nós temos esperança para a igreja, because God is eternal, porque Deus é eterno, because God is the eternal God of the covenant, porque ele é o Deus eterno da aliança, who's made a promise to us and all of our posterity. que fez uma promessa a nós e toda a nossa posteridade. In Isaiah 59 verse 21, Em Isaías 59, versículo 21,
He promises that this is my covenant with them, says Jehovah. My spirit which is upon you, my words which I put in your mouth, shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your offspring, nor from the mouth of your offspring's offspring, says the Lord, from now and forever. Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. You see, it's not just about us. Vejam que não é apenas sobre nós, Those of us who sit here today, aqueles que estão aqui hoje. the church is God's covenant people through all generations. A igreja é esse povo pactual de Deus por todas as gerações. And our hope is that God is going to build the church through our seed and posterity. E a nossa esperança é que Deus vai edificar a igreja por meio da nossa posteridade. My wife and I regularly pray not only for our living grandchildren, Minha esposa e eu, de maneira regular, oramos não apenas por nossos netos, but we pray for every one of our descendants that they would walk with the Lord. mas oramos por cada um dos nossos descendentes, que eles andem com o Senhor Until Christ returns. até o retorno de Cristo. And we have promises that give us the freedom to be bold and praying for God's church then and for the future generations. E nós temos promessas então para orar dessa maneira ousada pelas próximas gerações da igreja. We also have hope because our God is compassionate and gracious. Nós também temos esperança porque o nosso Deus é compassivo e gracioso. In verse 13, No versículo 13, levantar-te-ás e terás piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. the compassion and grace of God are his glorious attributes through which he shows his glory. A compaixão e a graça de Deus são esses atributos gloriosos pelos quais Deus manifesta a sua glória. Moses in Exodus asked to see God's glory, and he said, "You cannot look upon me, Moisés lá em Êxodo pediu para ver a glória de Deus, e Deus disse: você não pode olhar para mim, but I will show you my goodness." mas eu mostrarei para você a minha bondade. And he hid Moses in a cleft of the rock. Ele escondeu Moisés ali numa rachadura da pedra, He let Moses see a little something of the backwardness of his glory. e Deus deixou que Moisés visse uma espécie das costas de Deus. But when he passed by, he made a proclamation. E quando ele passou, ele fez uma proclamação. He said, "He is Jehovah God, Ele é Deus Javé, compassionate, compassivo, gracious, gracioso, slow to anger, vagaroso para se irar full of loving kindness and faithfulness." e cheio de misericórdia e fidelidade. And that's why we pray with hope. É por isso que oramos com esperança. Our God is compassionate to us, the psalmist says, as a father pities his children. O nosso Deus se compadece de nós como um pai se compadece do seu filho. He knows that we are frail and but dust. Ele sabe que nós somos frágeis e como pó. And his very nature is to be gracious with us. E a sua própria natureza, então, é ser gracioso para conosco. Not dealing with us, nor dealing with his church according to our sin, Não se relacionando conosco de acordo com o nosso pecado, but to revive and sanctify us. mas nos avivando, nos santificando. And he is so slow to anger. E Ele é tão vagaroso para se irar. And that's why we can pray boldly with hope. E é por isso que devemos e podemos orar com esperança ousada. And then we see, in the third place, that we can have hope because God has regard for our prayers. E nós vemos também que devemos orar com esperança porque Deus se importa com as nossas orações. In verse 14, the psalmist says, "The servant has pleasure even in the rubble of Jerusalem." But in 17 he says, "God's regarded the prayer of the destitute and has not despised their prayer." Você vê no versículo 14, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. E lá no 17, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. You see, God delights in using our prayers to accomplish his purposes. Você vê que Deus, então, Ele tem prazer em usar as nossas orações para atingir os seus propósitos. And so this eternal God
Então esse Deus eterno, who's the covenant God, que é o Deus da aliança, who's compassionate and gracious, que é compassivo e gracioso, actually it's the fourth thing, regards the prayers of his people. ele também dá atenção à oração do seu povo. And this should be to us a great encouragement to come to him in the day that he may be found. E isso deve ser um grande encorajamento para nós, então, de irmos até ele no dia em que ele pode ser encontrado. Some of you today are far from the kingdom of God. Alguns de vocês aqui hoje estão longe do reino de Deus. You have no living faith in the Lord Jesus Christ. Vocês não têm fé viva no Senhor Jesus Cristo. Some of you here are caught up in the bondage and corruption of sin. Alguns de vocês aqui estão presos à corrupção do pecado. And perhaps some of you have believed the lie of the devil that you've sinned too much. E talvez vocês tenham acreditado nessa mentira do demônio, do diabo, que você pecou demais para ser perdoado. Let it sink in to your mind and heart. Que você ouça agora com atenção essa mensagem. God is compassionate. Deus é compassivo. God is gracious. Deus é gracioso. God delights in saving sinners. Deus tem prazer em salvar pecadores. And God right now will save you. E Deus agora lhe salvará. If you but repent and believe on the Lord Jesus Christ. Se você se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. And you will begin to understand then the goodness, the mercy, the kindness of God. E aí você vai começar a entender então a bondade, a delicadeza de Deus. And we who are his children Nós somos seus filhos. need to become much more bold and specific in our praying, Nós que somos seus filhos devemos nos tornar mais ousados da forma como oramos. that God might have mercy on us and on his church. E que Deus possa ter misericórdia de nós e da sua igreja. We've seen the plea or prayer for revival, the basis of our hope for revival. We look now at the consequences of revival. Nós vimos então a súplica por avivamento e a base dessa súplica e esperança. Agora nós vemos a consequência do avivamento. Why do we want to see the church prosper? Por que nós queremos ver a igreja prosperar? That we might have a good reputation, Para que tenhamos uma boa reputação, a nice facility, um prédio bom, admired by our neighbors? ser admirados pelos nossos vizinhos? No. Não. We want to see God bless his church so that the kingdom of Christ will come unto the ends of the earth. Nós queremos ver Deus abençoar a sua igreja para que o reino de Deus se expanda até os confins da terra. Look at verses 15 and 16. Vejam os versículos 15 e 16 do Salmo 102. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. In our readings this morning in the worship service, we have seen this theme repeatedly. Em nossas leituras hoje na liturgia nós vimos essa temática repetida, That the nations will be brought to Christ, que as nações serão trazidas a Cristo, gathered in through the church, reunidas por meio da igreja, so that, you see the purpose statement, the nations will fear the name of the Lord. para que, vejam aqui o propósito, todas as nações temam o nome do Senhor, That the peoples of the earth will come to him in loving reverence and faith. os povos da terra então virão a Ele em fé legítima, Desiring to please him according to his law. desejando agradá-lo de acordo com a sua lei. It's repeated that the kings of the earth, that the mighty powerful ones of the world, acting on behalf of their people, É repetido aqui, todos os reis da terra, os poderosos que representam o seu povo virão, will fear the glory of God. temerão a glória do Senhor. You're here today Você está aqui hoje because God in part has fulfilled this promise. porque em parte Deus está cumprindo essa promessa aqui. Maybe somebody here is of Jewish descent, but most of us are not. Talvez aqui alguém seja um descendente de judeu, mas a maioria não é. But we're in the church because the kingdom of Christ is coming. Mas nós estamos na igreja porque o reino de Cristo está vindo. He's bringing the nations to himself. Ele está trazendo as nações para Ele mesmo. But for that to happen,
Mas para que isso aconteça, it must be through the church. deve ser por meio da igreja. Notice that verse 16, at least in the English, begins with the word for. Vejam aqui no versículo 16, pelo menos no inglês aparece a palavra pois ou porque, assim como no português. So here's the basis. How are the nations going to be brought in? Como é que as nações serão trazidas? Why is the church to be built up? Por que a igreja deve ser edificada? Because the Lord has built up the church, Zion, Porque o Senhor edificou a Sião and has appeared in his glory. e apareceu na sua glória. So as the kingdom comes, God continues to use the church for the gathering yet of others. Então, enquanto o reino está crescendo, chegando, Deus continua usando a sua igreja para reunir as pessoas. And God then appears in the midst of his people in his glory. E aí Deus aparece no meio do seu povo na sua glória. Now, in the first place, that means in your own life and the gospel transformation that's taking place in you. Em primeiro lugar, isso significa na sua própria vida, na transformação que o evangelho tem feito em você. As you grow in grace and godliness, God's glory is seen through you. Ao crescer então e se estabelecer em santidade, a glória de Deus se manifesta por meio de você. Now, you see your sins and weaknesses, Claro que você vê os seus pecados e transgressões, but those around you see something remarkable. mas aqueles ao seu redor veem outras coisas, coisas maravilhosas. They see someone totally different from them, Eles veem uma pessoa completamente diferente deles. someone whose life manifests some supernatural thing, Alguém cuja vida manifesta algo sobrenatural, the glory of God. a glória de Deus. But how much more? E quanto mais? Do men see the glory of God in the assembled church as we live and worship? E quanto mais os homens veem a glória de Deus ao nos reunirmos e adorarmos o Senhor? Because here God appears in his glory. Porque aqui Deus se manifesta, aparece na sua glória. When we worship him according to his word, Quando nós o cultuamos de acordo com a sua palavra. when Jesus Christ is lifted up and proclaimed as the Savior of sinners, E Jesus Cristo é exaltado e proclamado como Salvador de pecadores. God will continue to bring the nations to himself. Deus vai continuar trazendo as nações para Ele mesmo. This is what the anniversary is all about. É para isso que tem aniversários. That has always been a desire to have another church that would worship God in this way, that the glory of God might appear in their midst, and that our neighbors would be converted. Para que desejemos também que outras igrejas sejam plantadas, para que Deus continue sendo ali manifestado e as nações trazidas. And we should believe that God is going to do this. E nós devemos crer que Deus vai continuar fazendo isso. Many of you know, it's your own experience, you've been converted through the church. Muitos de vocês sabem isso, é a sua própria experiência. Vocês foram convertidos pela igreja, por meio da igreja. And what we want to see in revival is simply a mass production of this. E o que nós queremos ver no avivamento é uma produção em massa disso. Not just one here and another there, Não apenas uma aqui, outra acolá, but multitudes mas multidões being brought to Christ, sendo trazidas para Cristo, incorporated into the church. incorporadas a Cristo, na igreja. We'll come back to that in the next two messages. Nós retornaremos a isso nas próximas duas mensagens. But here's the prescription. Mas aqui está então a prescrição. As the church languishes, she looks to Jehovah to glorify himself in her revival. Enquanto a igreja desfalece, ela olha para o próprio Senhor Javé e para a glória dele busca esse avivamento. We boldly will pray for revival. Nós oraremos com intrepidez por avivamento. We will, with confidence, pray for revival. Nós oraremos por avivamento com confiança. And we'll be motivated by the consequences of revival. E estaremos sempre motivados pela consequência do avivamento. We all see the desperate state of the world around us. Nós todos vemos o estado desesperador do mundo ao nosso redor. Brazil, the United States, full Bra- of wickedness. Brasil, Estados Unidos, cheio de pecado. But we must not despair, Mas não devemos nos desesperar, because God informs us of his purposes. porque Deus nos informa de seus propósitos. His purposes to build his church, Seus propósitos de edificar a igreja. and through his church to spread his name unto the ends of the earth. E por meio de sua igreja espalhar o seu nome aos confins da terra.
So the greatest encouragement I can give you this morning is simple command is be devoted to the means of grace. Então, o maior encorajamento que eu posso dar a vocês nessa manhã é: sejam fiéis, devotos aos meios de graça. Because although it's a supernatural act of God, Porque apesar de ser um ato sobrenatural de Deus, He uses the ordinary means that He's appointed. Ele usa os meios ordinários que Ele mesmo estabeleceu. The Sabbath, O dia do Senhor, corporate worship, o culto público solene, the studying and preaching of the Word of God, o estudo e a pregação da palavra de Deus, prayer. a oração. These things that we can do every day of our lives, that we should do, these are the things, as we seek God in them, that He will bless His church. Essas coisas que nós podemos fazer diariamente é a maneira de buscarmos então ao Senhor, para que Ele realize essas promessas no meio da sua igreja. And above all, E acima de tudo, commit yourself to pleading with God for revival. se comprometa a clamar ao Senhor por avivamento. In your private prayers and family prayers, Em suas orações privadas, em família, in corporate worship, e também no culto público, in the church's prayer meeting. e na oração, na reunião de oração da igreja. Plead with God for the Spirit to come down in a most wonderful and remarkable way. Suplique ao Senhor que o Espírito Santo venha de uma maneira impressionante. And wait on Him to see what He will do for each of us and for His church. E espere nele para ver o que ele vai fazer em cada um de nós e por sua igreja. Vamos orar. Senhor Deus compassivo, gracioso, que manifesta o teu evangelho em toda a tua palavra, obrigado por já ter reunido tantos aqui nessa manhã, fazendo o teu reino se expandir nessa região e por todo o mundo. Que aqueles que ainda não fazem parte da tua igreja tenham ouvido a voz do evangelho e possam também ser incorporados a essa igreja, Deus. E que nós, que temos buscado pela tua verdade, pela pureza, possamos experimentar esse avivamento, ó Deus. Que nós possamos ver pecadores terríveis se convertendo a Ti, não só aqui, mas em todas as nações. Nos deixa experimentar, nos deixa ver isso na nossa geração, em nome de Jesus, amém.